Ascética meditada, tradução por Emérico da Gama. Capítulo 23. A correção fraterna. O Evangelho de São Mateus contém uma passagem, São Mateus 18,15, relativa à obrigação da correção fraterna, que não se pode ler sem se experimentar um certo sentimento de surpresa e de mágoa. Lá escutamos, com efeito, a voz amável de Cristo, que nos põe diante de um dever raramente vivido nos nossos dias, embora tão ávidos de franqueza e da sinceridade e tão desejosos de adotar a franqueza e a sinceridade como suas características inconfundíveis. Não é que o dever da correção fraterna atinja sua força e mergulhe as suas raízes na virtude da sinceridade. De fato, embora a virtude da sinceridade, como a da honestidade, contribua com alguma coisa de próprio para a prática deste preceito evangélico, é na caridade que ele se baseia diretamente. E é exatamente à luz da caridade que a voz de Cristo se torna perfeitamente compreensível e que esse preceito evangélico nos aparece em toda a sua grandeza. É preciso amar o próximo e querer-lhe bem, querer o seu bem, sobretudo o seu bem eterno. Por isso não permanecemos indiferentes nem encolhemos os ombros na presença de alguém que se encontra em perigo, que não tomou o caminho certo ou que não é como deveria e poderia ser. E pela mesma razão, por exemplo, evitamos cuidadosamente o deixar correr as coisas. Quando vemos alguém na roda dos nossos familiares ou conhecidos que está prestes a quebrar, ou já o fez, a ordem e a harmonia da caridade. Nesta como em tantas outras ocasiões semelhantes, é a própria palavra de Cristo que nos obriga a não deixar correr as coisas. Ele diz-nos, vai e corrige-o, a sós. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Esta indicação tem a profundidade das coisas simples, a fresca eficácia imediata dos programas concretos. As páginas da Sagrada Escritura mostram-nos que houve um tempo em que Deus se servia dos profetas, almas cheias de fortaleza e de caridade, para dirigir uma advertência aos homens, mesmo aos soberanos, que se tivessem extraviado. E com que caridade e fidelidade souberam os profetas viver e cumprir o dever da correção fraterna. Pensa, nos nossos tempos, é porventura obra menos urgente de misericórdia espiritual admoestar aquele que erra, esclarecer o irmão que se encontra na ignorância. É como se as palavras do Senhor, vai e corrige-o, não encontrassem eco na consciência de quem observa à sua volta, perto de si, um mal que poderia ser evitado. Para tantos de nós, hoje, vês? O vizinho já não é o próximo e outro deixou de ser o irmão. E, no entanto, sabes que, quando encontro um coração fiel e desejoso do bem próprio e do dos outros, a palavra de Cristo penetra na alma como uma espada que quer ser empunhada, que reclama e exige poderosamente a ação. Vai e corrige-o. Com os seus preceitos e os seus conselhos, o Evangelho adverte-nos, constantemente que a vida é o tempo da ação e convida-nos a não introduzi-lo um lapso de tempo. Esse tempo que concedemos à nossa preguiça e ao nosso egoísmo. Entre o pensamento serenamente amadurecido no raciocínio, e no propósito e ação que o leva a cabo. Pode acontecer que este preceito de Cristo soe aos ouvidos de alguns como uma ofensa, por uma estranha e muitas vezes exagerada sensibilidade à liberdade e dignidade dos nossos semelhantes que o espírito da época contribuiu para formar nas consciências dos cristãos. Com efeito, o Senhor, ao instruir-nos acerca do dever da correção fraterna, pede-nos que corrijamos,
Isto é, que digamos face a face, diretamente, a uma pessoa alguma coisa que esta faz, e que não está bem que faça. E que o digamos, não como alguém que, cumprindo um dever desagradável, se escuda simpaticamente por detrás de expressões amáveis. Um embaixador não causa dissabores. E com o seu comportamento pede desculpa e compreensão, e quase compaixão, mas com sentido de responsabilidade pessoal, assumindo pessoalmente todas as responsabilidades e enfrentando todos os contratempos que das suas palavras possam derivar para o outro e para si. Esta simples consideração basta para compreendermos que o cumprimento deste preceito evangélico ultrapassa de longe o plano do espírito do mundo, das convenções sociais e da própria amizade que se baseia em critérios exclusivamente humanos. Não se trata, obviamente, porque não só não ultrapassaríamos esse plano, como estaríamos abaixo dele, de agredir seja quem for com maus modos e palavras duras pelo fato de uma pessoa, suponhamos, nos ter feito ou dito alguma coisa que nos contrariou, ou simplesmente ter lesado aquilo a que chamamos os nossos interesses. Esses interesses tantas vezes adquirir sob a expressão ambiciosa do nosso bom nome. Não se trata disso, evidentemente. Agir desse modo não seria praticar o dever evangélico da correção fraterna, mas soltar as rédeas do amor próprio, alentar o espírito de vingança e faltar de algum modo, mais ou menos gravemente, à caridade. Quem vive com espírito cristão, o preceito da correção fraterna, não pensa nesse momento em si próprio, mas no outro, que precisamente por isso se tomou seu irmão. Não tem presentes os seus interesses pessoais, ou o seu bom nome, mas os interesses verdadeiros e o bom nome da outra pessoa. Onde parte muitas coisas, mas sobretudo o seu amor próprio. Esquece-se de pensar em si para se deixar absorver por completo pelo pensamento dos outros e do caminho que devem percorrer até se unirem ao Senhor. Se nos fosse dado penetrar na alma de quem cumpre o dever da correção fraterna segundo as palavras de Cristo, ficaríamos subjugados pela grandeza e pela harmonia de sentimentos que naquele momento ocupam seu coração, ao dispor-se a cumprir o suave mandamento da caridade fraterna. Poderíamos ler nessa alma a firme delicadeza da caridade, a profundidade límpida de uma amizade que não recua ante um dever a cumprir, e a fortaleza cristã, que é sólida a virtude cardeal. O dever da correção fraterna recorda-nos que nem sempre o temor de desagradar aos outros é uma coisa boa. E apesar disso é grande o número daqueles que, para não desagradarem ou para não impressionarem uma pessoa que tenha entrado nos últimos dias e nos momentos extremos da sua existência terrena, lhe ocultam o seu estado real, causando-lhe, desse modo, um mal de dimensões incalculáveis. Mas é mais elevado o número daqueles que veem os seus amigos no erro ou no pecado, ou prestes a caírem num e no outro, e permanecem mudos, e não mexem um dedo para lhes evitarem esses males. Poderíamos considerar amigo a quem se comportasse conosco desse modo? Certamente que não, e, no entanto, as pessoas à nossa volta adotam frequentemente essa atitude para não nos magoarem. Com esse motivo, podemos causar aos nossos amigos, ao nosso próximo, autênticos males, podemos tornar-nos responsáveis de graves culpas, e até, em algumas ocasiões, de cumplicidade. Isto para não falarmos do fato, tão frequente, de, ao mesmo tempo que nos dispensamos da correção pensando que os outros, os nossos amigos, se magoariam com as nossas advertências sinceras, honestas e delicadas,
formularmos sobre eles juízos e que certamente não os honram e que, de um modo ou de outro, não são cristãos. A obrigação da correção fraterna deve ser cumprida em determinadas formas e circunstâncias. Com efeito, ao indicar vai e corrige-o, o Senhor precisa, a sós. É fascinante esta advertência, este convite à delicadeza, ao tato, à amizade. Recorda imediatamente muitas virtudes cristãs, em primeiro lugar, a caridade, que é a que nos move a falar, desatando ou refreando a língua, conforme as circunstâncias, depois a prudência cristã, que já foi chamada, com uma imagem moderna e eficaz, o conselho de administração da caridade. A humildade, que, porventura mais do que nenhuma outra virtude, nos ensina a encontrar a palavra justa e os modos que não ofendem, recordando-nos que também nós precisamos de muitas advertências, a fortaleza de ânimo e honestidade, pelas quais se reconhece o homem verdadeiro e cristão autêntico. A sós, eis um segredo para a prática do bem, uma prova de amizade sincera, uma garantia de fidelidade e de lealdade. Falar é uma coisa, criticar é outra. Criticar, dizer mal de uma pessoa na presença de outras, ou contar aos outros o mal que, em nossa opinião, outros fazem, é faltar à caridade e não raras vezes à justiça. Fazer notar a uma pessoa o mal que faz, advertir delicadamente aquele nosso irmão para que se corrija, é observar a preceito do Senhor e realizar um ato de caridade, dando uma prova de amizade verdadeira e cristã. Quando nos sintamos inclinados a falar mal de alguém, procuremos, com a graça de Deus, dominar-nos, e formular o propósito de advertir essa pessoa, se for o caso disso, de acordo com os critérios que devem sempre presidir a moralidade das nossas ações. Mas, ao dever de falar corresponde, naturalmente, a obrigação de escutar. Quem não escuta priva-se, voluntariamente desta ajuda, inutiliza um direito que lhe assiste, o direito, baseado na caridade, de ser advertido, de ser corrigido, de ser, em última análise, eficazmente ajudado. Como é triste não prestar ouvidos, sermos conhecidos por todos como pessoas a quem não se pode dizer nada, corpo cristãos, de nome, que rejeitam soberbamente qualquer ajuda dos outros. O amor próprio separa-nos, distancia-nos dos outros, estabelece-nos na solidão. Reduz-nos àquela trágica condição, tão tristemente lamentada na Escritura, infeliz de quem se acha só, porque, quando cair, não encontrará quem o levante. É por isso que o Senhor, depois de ter sancionado a obrigação da correção fraterna, sublinha: se te escutar, ganhaste o teu irmão. Com efeito, não há dúvida de que, quando se escuta nestas circunstâncias, surge sempre uma amizade viva e cristã, ou se consolida e se toma ainda mais profunda e autêntica a amizade já existente. As advertências que se escutam, se aceitam e se agradecem são sempre vínculos de união que levam qualquer amizade ao nível da amizade cristã. Ganhar e sermos ganhos deste modo pelos outros significa animar com o sopro do Espírito evangélico as relações e as amizades. Quando escutamos alguém que nos procura movido por este Espírito evangélico, por esta caridade cristã, exercitamo-nos, sobretudo na virtude da humildade. Nenhuma outra virtude prepara tão bem a inteligência para a verdade, e o coração para a paz. Com a verdade e a paz ser-nos-á mais fácil retificar, mediante a ajuda de Deus, os nossos caminhos,
e aplainar o trajeto da nossa vida moral. Destas disposições interiores brotará em breve um sentido de viva gratidão por aquele nosso irmão que toma tão a peito os nossos problemas e a retidão da nossa vida, e aí estão outros liames novos para uma nova amizade, feita de leal sinceridade e de gratidão cordial. Devemos acrescentar, pois, ao elenco das interrogações que formulamos à hora do nosso exame de consciência diário, uma que nos pergunte sobre o dever da correção fraterna. Ponhamos as nossas amizades a coberto deste doce mandamento do Senhor, para que sejam sempre mais verdadeiras e mais cristãs.